Oi, tudo bem? Que legal que você está aqui assistindo esse vídeo. Eu já gravei, acho que 2 ou 3 vídeos falando sobre comunicação para igrejas. Então assiste, vou deixar linkado em algum lugar aqui da tela ou aqui embaixo também para você acompanhar. E nesse vídeo eu vou dar 7 dicas para vocês administrarem as redes sociais da sua igreja. E a primeira dica é: conheça a identidade da sua igreja. Eu estou usando de exemplo a minha religião, que é Adventista do Sétimo Dia, mas você pode aplicar isso na sua denominação também. Conheça a identidade da sua igreja. Por quê? É importante porque toda denominação ela tem um posicionamento. Por exemplo, o posicionamento da minha religião é um posicionamento mais sério. Então ele é mais... como é que eu posso explicar? Não tem muitas gírias, não tem muita linguagem popular, então é uma linguagem um pouco mais séria. Se você participa de alguma outra religião, alguma outra denominação que, por exemplo, worship, né? Worship Church, que tá vindo com bastante força pro Brasil, né? Mas na Europa já é bem forte esse estilo de igreja, né? Esse estilo de denominação, é um estilo. Então ali as gírias, a linguagem é um pouco mais informal. Então conheça, isso é primordial para você ser um bom social media da sua igreja. A segunda dica, eu tenho certeza que eu já falei dos outros vídeos, mas eu vou repetir. Faça as redes sociais certas, por favor, por favor. Gente, eu quero morrer quando eu vejo um perfil de igreja que é perfil pessoal no Facebook. Não façam isso, por favor, não façam. Entendam as redes sociais. Primeiro, saibam por que você vai fazer uma rede social para sua igreja, né? Qual é o objetivo? Isso tem que ter um objetivo. Então, por exemplo, no Facebook, para você criar um perfil, você pode criar um perfil pessoal, né? No caso, eu tenho um perfil pessoal, Débora Cruz, sou eu ali. E um perfil organizacional, ou empresarial, ou sei lá, outro nome que você quiser colocar. Mas é um perfil de empresa, né? Porque dentro dessa classificação, a igreja, ela entra como uma organização religiosa e, né, tem essa opção lá para você colocar, inclusive é a opção certa. Então, crie página. No Facebook, por exemplo, você não vai ter amigos, o seu perfil lá da igreja não vai ter amigos, ele vai ter curtidas. Então a sua igreja, para as pessoas, para os membros saberem o que vocês estão postando lá, o que está acontecendo nas redes sociais, eles precisam curtir, não adicionar amigos, né? No Facebook, principalmente, que tem essa diferença, essa classificação. No Instagram não tem muito essa classificação, né, de funcionalidade, mas você consegue escolher uma opção ali de organização religiosa também no Instagram. Então entenda um pouquinho para deixar algo bem profissional, sabe? Voltando lá na primeira dica, é muito importante você saber a identidade da sua igreja para isso ser transmitido nas redes sociais. Então, quando uma pessoa acessa lá a sua denominação, a sua igreja na internet, qual a primeira impressão que ela vai ter? Pensa nisso, sabe? Ela precisa ter uma postura nas redes sociais, não só uma postura na igreja física, por exemplo. Um exemplo, a recepção da sua igreja é muito importante, não é? Quando os visitantes vão lá, qual é o primeiro lugar ali que eles são recebidos? Na recepção. Então isso vai contar pontos muito, né, a favor ou contra para a sua religião. É a mesma coisa nas redes sociais. Isso vai ser a favor ou contra para a sua denominação nas redes sociais. A terceira dica é: haja como uma organização religiosa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: você precisa ter esse posicionamento nas redes sociais. A página, certo? Então, a página Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Fazenda Rio Grande não responde igual a Débora Pereira da Cruz responde. Um exemplo, quando recebe uma mensagem lá de forma direta ou, enfim, um comentário, o que for, você precisa responder de uma forma que tenha características com a identidade da sua igreja. Quando eu vou responder, eu respondo sem evitar figuras de linguagem ali, gírias. Então é você, não é VC. Quando você está... A gente usa muito isso nas redes sociais, né? Converso com minhas amigas assim, né? Abreviando as coisas. VC, OBG, que é obrigado. Quando você responde isso como um perfil organizacional de uma organização religiosa, se isso se encaixa na identidade da sua denominação, ok, responde, nossa, do jeito que a igreja sabe como? Agora, se a sua denominação religiosa
não tem esse perfil tão informal, você não pode responder as pessoas que mandam lá VC, ok, sabe? Tipo, não dá um bom dia, não fala um Deus abençoe no final. Então isso é importante, você precisa ter essa mentalidade que quando você está respondendo ou conversando com as pessoas como perfil da igreja, você precisa ter esse posicionamento, sim. Porque é algo assim, primeiro que tem que ser uma linguagem que todas as pessoas entendam. A minha avó, se eu falar, se ela lê em algum lugar VC, ela não vai saber que aquilo significa você. Né? As pessoas de mais idade não vão saber essas gírias ou até entendam e compreendam gírias de uma forma bem negativa. Então, por isso que é importante a primeira dica lá. Entenda a identidade da sua igreja para você saber transmitir isso nas redes sociais. A quarta dica, que é essa, é muito engraçada, mas vocês têm que prestar muita atenção. Não misturem as redes sociais. Cuidado, 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 cuidado. Tudo que você for postar, olhe umas 3 vezes para ver se você tá na rede social certa. Porque assim, gente, eu acho muito feio, muita falta de profissionalismo quando tem algum comentário ou alguma postagem meio sem querer. Tipo, eu vou postar uma foto do meu gato nas minhas redes sociais e de repente vai pra rede social da igreja. Puxa, eu acho feio demais. Então assim, cuidado com isso, né? Principalmente Instagram, Facebook, que são linkados, né? Então, quando você quer postar nos stories, por exemplo, já é automático. Confira se está automático na rede social certa. Ou se você é admin de mais de uma rede social, que é o meu caso, que eu trabalho com isso, então eu sempre confiro, acho que umas 3 vezes antes de postar. Porque, né, eu trabalho com isso, então tem vários setores, assim, segmentos que eu atendo que não podem ir pra igreja, sabe? Loja de roupa, essas coisas assim, que a gente tem que ter um cuidado imenso, imenso com isso. Então, cuidem para sempre postar na rede social certa. E a quinta dica é uma dica importante pra vida, não é nem só para esse vídeo, é pra vida. Procure cursos, procure aprender aquilo que você gosta. Se você gosta de gerenciamento de redes sociais, nossa, na internet chove de vídeos, de cursos, de coisas gratuitas muito boas para você aprender. Então estude, vá atrás, seja esforçado, né? Vá pesquisar. Você gosta de fotografia? Eu acho que eu já falei naqueles outros vídeos, assim, começa a fazer as fotos dos cultos, começa a organizar isso, sabe? Começa com o seu celular mesmo, começa com o que você tem, mas de uma forma assim que você vá treinando para você, a hora que você vê que tá legal, que tá bom, aí você coloca nas redes sociais da igreja, mas assim, se esforce, sabe? Não seja só aquela coisa, eu cuido da comunicação lá da igreja. Gente, comunicação de igreja é tudo, assim, sabe? É uma raiz fundamental da igreja. Então se esforce de verdade pra você aprender sempre. E a sexta dica é: tenha um padrão de postagens. Por que isso é bem importante? O que acontece às vezes? Primeiro que você já vai, né? Você já seguiu todas as dicas que estão aqui anotadas, já foi seguindo as dicas, já sabe a identidade da sua igreja, já sabe o posicionamento da sua igreja, então você já sabe o tipo de postagem que precisa fazer. Então, por exemplo, a igreja adventista, ela é uma igreja um pouco mais séria. Séria no sentido assim que eu digo que ela é mais formal. Então, as postagens que eu for fazer, ela vai ter essa característica de ser um pouco mais sérias. Vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas você faz postagens só com fotos de pessoas, assim, só as fotos das pessoas caminhando, aquelas fotos bonitas, e aí você usa uma letra super que combina ali, um layout que combina, que não é poluído, sabe? Só uma foto e um verso bíblico, um exemplo. Com uma letra bem que dá pra ler, bem tranquilo, sem um monte de florzinha, nananã. Beleza. O padrão é aquele. De repente, você começa a postar um monte de borboleta, aqueles gif, glitter, 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 glitter. Não faz o menor sentido. Você precisa ter esse padrão. Se você quer fazer postagens que é borboletas e glitters, tudo bem, não tô criticando, tô só falando assim, tenha um padrão de postagem, né? Se você faz uma postagem com esse jeito de layout, é um layout mais clean, mais assim, só com fontes mais retas, com uma fotografia um pouco mais harmônica, beleza, segue esse padrão. Se você quer fazer de um outro padrão, segue esse outro padrão. Não faz uma salada de fruta aí no negócio porque fica feio.
Eu tô falando sério, porque quando eu entro nas redes sociais de algumas igrejas, nossa, gente. Dentro da sexta dica, tem uma dica bem legal, que é compartilhe postagens oficiais. Por exemplo, dentro da igreja adventista, ela é dividida, né, por união, divisão, associações e tal. E esses grupos de organização, eles fazem postagens que são postagens oficiais. Então, por que não vai lá compartilhar? É um conteúdo que foi feito por profissionais, pessoas que estudaram todas essas dicas e muito mais para criar coisa com qualidade. Vai lá, salva, compartilha, ou salva e posta você, sabe como? Quando você salva a imagem, vai lá, copia o texto e tal, e né, posta você, porque dessa forma você tem um pouquinho mais de engajamento. Ou só compartilha essas coisas. Então, se você, eu não sei criar, eu não sei, calma, até você aprender, até você voltar lá na quinta dica, para você ir atrás de cursos e se aperfeiçoar um pouco mais, usa, né, desse material que já está pronto. Então, se alimente dessas coisas boas que já estão ali, que né, dá para você ser só um transmissor desses tipos de conteúdo, né, a princípio, até você saber fazer e tal, né, e aprender. E a última dica, sétima dica, fica aqui, né, uma mensagem subliminar, porque 7 dicas. Tô brincando, gente, brincadeira, por favor. Que eu sei que tem gente que tava me assistindo até, tipo, muito obrigada porque vocês comentaram, falaram, dá mais dicas e tal. E são pessoas que não são da mesma denominação, então aqui é bem leve, gente, é brincadeira de verdade. Eu tenho muito carinho por todos os nossos amigos espíritas, católicos, da Universal, de qual denominação for. Fico muito feliz que vocês estão assistindo esses vídeos. E na sétima dica organize esse material de forma que vire um banco de dados para você, se você for continuar nesse ministério, ou para o departamento de comunicação da sua igreja. Como? Vou explicar. Por exemplo, você faz as fotos dos cultos todo domingo. E aí você quer publicar essas fotos. Quando você vai publicar lá no Facebook ou no Instagram, no caso do Facebook, cria um álbum lá, fotos do culto do dia 1/10/2020. Nossa, um exemplo bem, uma data bem nada a ver. Mas coloca assim, culto, nananana, batismo, nananana, e a data é muito importante. E crie álbuns, né? Eu falo bastante do Facebook porque eu já falei nos primeiros vídeos, né? Eu citei pra vocês o case que é aqui da Fazenda Rio Grande, né, da igreja, o perfil da igreja, que é um perfil bem grande e tal, e aqui funciona assim. Então, esses álbuns lá no Facebook, eles viram um banco de dados, tá? Então, olha que legal, a gente tá em 2020, eu quero ver tal programação que foi tal ano, assim, assim. Lá nos álbuns vai estar bem organizadinho, com o culto, com o nome, com a data. Então você não precisa ficar rodando, procurando lá quando você só posta no feed. Quando você posta no feed, ele não gera um álbum no Facebook. Ele vai para uma galeria lá, que agora fugiu o nome, mas é fotos de armazenamento, se eu não me engano. Então é diferente, para você achar uma foto ali, meu amigo. Então organize de forma funcional, porque você vai precisar dessas fotos. Um exemplo, a gente quer fazer homenagem para os anciões da nossa igreja. Aí você pode pegar as fotos dos anciões do ano retrasado. Olha que legal. Então, tipo, você tem acesso de uma forma fácil. Então pense nisso, porque essa dica vai ser importante para você que está trabalhando ali na comunicação da sua igreja e para as pessoas verem que é algo organizado. Não é só fizemos um Facebook aí, seja o que Deus quiser, vamos postar aí uns versos bíblicos. Não! É algo pensado, algo organizado e algo com objetivo. E o objetivo, não sei se eu precisaria falar, mas o objetivo tem que ser mostrar Jesus para as outras pessoas que não conhecem. E Jesus, ele é uma pessoa muito organizada. Então, assim, por isso que eu martelo nessas dicas e fico falando assim que, olha, tem que ser feito desse jeito e tal, né? Tem que ser o melhor, o certo, estude, pesquise, dê o seu melhor. Porque Deus, ele é uma pessoa organizada. Ele criou o mundo de uma forma extremamente organizada.
né? Esse é só um exemplo, senão eu vou ficar aqui pregando, né? Mas enfim, Deus é organizado, as coisas para Deus têm que ser organizadas. Isso vai te ajudar de uma forma fantástica no futuro. Inclusive, se você tem colocado essas dicas em prática na sua denominação, comenta aqui, porque eu vou ficar tão feliz de saber qual é a sua denominação, o que você está fazendo de dicas, ou se você tem alguma dificuldade, ou enfim, deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando. Eu tenho uma dica extra, que a dica extra é: aproveite os treinamentos da sua igreja, que é algo assim valiosíssimo. Tanto que essas dicas que eu trago aqui, a grande maioria são coisas que eu aprendi nesses tipos de treinamento. Não é porque eu tenho formação em comunicação social, não é só por isso, mas é porque eu aprendi a ver a igreja como uma organização religiosa que é importante estar bem posicionada nas redes sociais. Espero que essas dicas te ajudem e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!